Olá, tudo bem? Obrigado pela sua companhia nesta aula de número 13, onde vamos tratar do tema o testemunho de Israel como teologia do Antigo Testamento. Sou o professor Sidney de Moraes Sanches e vou acompanhar você no estudo desse tema. A ideia aqui que estamos trabalhando é que a teologia do Antigo Testamento ela permite a gente elaborar sobre diversos aspectos da vida de Israel, conforme historiada nos livros do Antigo Testamento. E esses diversos aspectos comportam uma reflexão teológica ou uma discussão teológica a respeito. E é isso que estamos fazendo. Às vezes, o testemunho, por exemplo, de Israel, no Antigo Testamento, é encarado como uma questão acessória, instrumental, isto é, Israel deu testemunho de Deus e esse testemunho está no Antigo Testamento. Mas o tema do testemunho em si, quer dizer, esse instrumento não é tratado como deveria ser, e nesta aula a gente quer exatamente discutir, apresentar o testemunho como instrumento, como meio, como portador da fala e do agir de Deus na história de Israel, portanto, como aquilo que também nos diz respeito, enquanto estudiosos do Antigo Testamento, em busca da fala e do agir desse Deus. Quando a gente fala do testemunho, temos que pensar um pouco sobre a prática testemunhal na vida do povo de Israel, ou do povo de Israel. Temos que pensar em como o testemunho funcionava na sua história. E aprendemos que o testemunho é aquela categoria do discurso humano através do qual Israel expressava seu conhecimento de Deus. Na verdade, o testemunho e a testemunha são funções importantes na sociedade de Israel. Há até uma regulamentação para o testemunho em Israel. E regulamentação essa que tinha a finalidade de apresentar evidências daquilo que se estava dizendo. Não bastava apenas dizer, eu vi acontecer. Essa era uma testemunha, mas ela deveria ser corroborada por uma outra testemunha. E se ambas testificassem do mesmo acontecimento, tornava-se uma evidência, evidência essa que permitia dizer, sabemos o que aconteceu, pelo testemunho dessas duas testemunhas. Ora, então o testemunho é esse instrumento que não só expressa o que duas pessoas ouviram acerca de algo, como também, visto que Moisés, por exemplo, subiu ao Monte Sinai, viu a Deus, ouviu a Deus e trouxe de lá as tábuas da lei, isso permitiu que Israel recebesse o testemunho de Moisés, do que viu e do que ouviu, como aquilo que falava e permitiu o conhecimento de Deus, através do qual Deus poderia ser conhecido como Deus, tal como Moisés o viu e o ouviu, e os mandamentos, tal como Moisés os recebeu da parte de Deus. Entende como o testemunho de Moisés é fundamental aí? E como o povo israelita confia no testemunho de Moisés para afirmar o conhecimento que ele vai ter de Deus? Portanto, é a forma como Israel expressa o seu conhecimento de Deus e o torna disponível a qualquer pessoa que queira saber algo sobre quem Deus é e o que Deus faz no mundo. Pense numa testemunha, né? Pense num testemunho. Do que se trata realmente essa testemunha, do que se trata de fato um testemunho. Com certeza você já deve ter dado algum testemunho, com certeza ou não, você já viu alguém que foi uma testemunha. Eu tive um aluno que de vez em quando tinha que deixar a aula ou estar presente convocado por um juiz como testemunha, para dar um testemunho. O sentido do testemunho, ele tem um sentido um pouco mais amplo do que a gente está acostumado. E ele, na verdade, você deve saber disso, do ambiente jurídico. É na justiça, no tribunal, na corte, que o testemunho é necessário. E onde as testemunhas são convocadas. Ali na corte, um juiz e um grupo de jurados, ou o juiz ou um grupo de jurados, eles deverão julgar o testemunho que alguém está dando. Esse testemunho vai ser feito vai corroborar afirmações da acusação e afirmações da defesa. Ele pode funcionar tanto em favor de uma pessoa como contra esta mesma pessoa.
A ideia do testemunho qual é? Tirar as dúvidas acerca do que está dito sobre aquela pessoa ou por aquela mesma pessoa. Se alguém viu aquela pessoa em tal lugar cometendo um crime ou um roubo, outra pessoa pode dizer, não, ele não estava lá cometendo aquele crime, aquele roubo. As duas testemunhas poderão contar as suas histórias. E assim, as duas histórias ajudam a esclarecer, a favorecer o julgamento delas, saber qual das histórias é verdadeira. Claro que vai pesar muito aí o fato, a história potencialmente mais bem construída, mais bem organizada, isto é, a testemunha que realmente tem condições de dizer e claramente mostra dizer aquilo que viu e aquilo que ouviu. Logo, a gente está num ambiente onde não só se faz afirmações a favor, como também afirmações contrárias. Ao final, o papel da testemunha contrária ou a favor é de tornar o mais claro possível as coisas que aconteceram. Como é que isso funciona? Pelo seu relato. Ela vai contar, ela vai dizer, você estava presente no dia tal? Sim. O que você viu? O que você ouviu? Ela viu isso, ela ouviu aquilo, e esse relato tem que ser o mais próximo possível da realidade, do que ela viu e ouviu. Na medida em que a testemunha é considerada idônea para fazer esse relato, quer dizer, ela esteve presente, como também ela é capaz de dizer o que aconteceu daquilo que ela observou enquanto presente, na medida que ela é idônea para isso, também o que ela fala será considerado como idôneo. Está vendo que o status da testemunha confirma a sua própria declaração, o seu próprio testemunho? Por outro lado, é o testemunho que vai valer para a decisão do juiz ou do tribunal. É o testemunho que vai definir, de fato, se aquele que é acusado deve, de fato, ser condenado ou declarada a sua inocência pelo testemunho, absolvido. Ora, se a gente pega tudo isso e transforma, então, e reporta e traz de novo para o Antigo Testamento, a gente vai observar que o testemunho na história de Israel é fundamental para entender acerca de Deus, porque é sempre um testemunho a favor de Deus, no sentido de expressar a fala e o agir de Deus para com Israel, para com a criação, para com todo mundo que a história de Israel trata teologicamente como mundo de Deus. E aí, Israel vai compondo uma imagem de Deus, imagem essa que também serve como expressão daquilo que Deus é, de modo que nós que lemos esse testemunho, que o ouvimos, vamos formando o nosso julgamento sobre Deus. Entende como isso é fundamental? Mas fundamental também é o que acontece no Antigo Testamento. A gente tem muitos testemunhos que tendem a contradizer esse testemunho de Israel. E às vezes, no próprio Israel, há vozes que são contraditórias ao testemunho, por vezes bastante positivo, acerca do favor e da graça de Deus para com Israel e para com os povos e as nações e a sua criação. Então, é curioso que a teologia do Antigo Testamento, quando vai observando o testemunho ou os testemunhos e as testemunhas de Deus na história de Israel, também ela vai levando a gente à reflexão e a um juízo, uma avaliação, um julgamento acerca do conhecimento que vamos tendo de Deus na mesma história de Israel. Certa vez Deus mesmo disse a Israel, vocês são minhas testemunhas. Como se a maneira de conhecer a Deus fosse através do que Israel tinha a dizer sobre as ações e as palavras de Deus que Israel testemunhou. Portanto, existe em Israel uma grande responsabilidade, como também o texto do Antigo Testamento, ou os livros do Antigo Testamento, trazem com eles essa grande característica de nos falar sobre Deus, o Senhor da vida de Israel, né, e o Criador e o Salvador também de todas as coisas.
Observa que, para Israel, o testemunho vai funcionar como uma espécie de normatividade. Não só para a sua vida, como para a vida das pessoas também que estão à sua volta. Quer dizer, a forma como Israel vai se dirigir, se relacionar com as demais nações. O testemunho de Israel pode ser uma sentença onde ele faz uma declaração sobre Deus, apontando para a sua fala e para a sua ação em seu favor. Como pode ser tipificado, por exemplo, ou ilustrado na forma como Deus age por Israel. É sempre assim, Deus fez alguma coisa por nós. E nós, ao dizermos aquilo que Deus fez por nós, estamos testemunhando dessa fala de Deus. Percebe que Israel, enquanto testemunha de Deus, assume o compromisso de falar o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que é responsável quando dá esse testemunho sobre Deus? Como qualquer testemunho em qualquer lugar, a idoneidade de Israel é importante, mas ao mesmo tempo a veracidade do que ele está dizendo, do que ele está testemunhando. Portanto, se o testemunho é uma funcionalidade básica da teologia do Antigo Testamento, o testemunho tem que ser também muito bem analisado como um instrumento para que essa teologia seja viabilizada. Espero que você tenha entendido. Estude bem o seu texto. Até a próxima aula.